Olá, graça e paz. Estamos aqui mais uma vez para darmos continuidade aos nossos vídeos, às nossas aulas. E hoje nós estaremos falando sobre a nossa terceira aula, que é os evangelhos de Lucas e o evangelho de João. Na semana passada, nós aprendemos a respeito dos evangelhos sinópticos, os evangelhos que precisam ser vistos em conjunto, ser vistos junto, tá? Então, sinóptico vai significar ver em conjunto. Então, todos esses livros que são considerados sinópticos, que são Mateus, Marcos e Lucas, esses livros precisam ser visto ou olhado ou praticamente estudado juntos. Por que isto? Porque algumas coisas que está escrito em Mateus vai se repetir em Marcos e Lucas, e vice-versa. Aquilo que está escrito tanto em Marcos quanto em Lucas vão se repetir também em Mateus. Por isso que são livros sinópticos, livros que têm a mesma conotação, os mesmos assuntos, porém visto e analisado e narrado por uma ótica diferenciada, que são a ótica dos seus autores, os seus escritores. Tá? Então, esses livros sinópticos que nós temos aí, o Evangelho de João, ele não vai estar inserido dentro desses livros sinópticos. Tá? Então, é o único evangelho que não vai estar inserido dentro dos livros sinópticos. Apenas esses três: Mateus, Marcos e Lucas, que vão estar inseridos. Agora, quando a gente faz um apanhado geral e a gente volta, tá, na comissão de Jesus Cristo, chamando os discípulos, chamando os 12 homens para poder ensinar-lhe a palavra de Deus, tá? Nós vamos identificar aí os 12 apóstolos ou 12 discípulos, tá, que Cristo chamou. E se a gente for olhar lá na relação que está escrito em Mateus capítulo 3, versículo 16, tá? O único que a gente vai encontrar lá que está inserido dentro dos livros sinópticos, tá, vai ser Mateus, que outrora era chamado de Levi. Tá? Era chamado de Levi. Tá? No apanhado geral, o apóstolo João, ou o evangelista João, ele também vai estar inserido dentro dos 12 apóstolos. Tá? Agora, Lucas e Marcos, esses dois, tá? Esses dois, eles não vão estar inseridos dentro do grupo de apóstolos da primeira geração que Cristo vai chamar, tá? Aonde está Pedro, Tiago, João, Judas Iscariote, Judas Tadeu, aonde estava Filipe, Tomé, chamado Dídimo, aonde estavam esses homens aí, tá? Então, Lucas e Marcos não vão estar inseridos dentro desta geração de primeiros discípulos e após primeiros apóstolos chamados por Cristo. Mas eles se tornaram discípulos também. E a posteriores se tornaram o quê? Se tornaram apóstolos. Tá? Então, qual é a diferença de discípulo para apóstolo? Tá? Então, o discípulo é aquele que é ensinado, ou seja, é aquele que vai sentar, é aquele que vai primeiro aprender para depois então ser o quê? Ser enviado. Ninguém envia, tá, uma pessoa sem que esta pessoa esteja o quê? Preparada. Então Cristo vai chamar os 12 apóstolos, os 12 discípulos, que ainda então são discípulos, tá? Vai ensinar esses homens, e agora, a partir depois de ensinados,
ele vai comissioná-los ou enviá-los, tá, para poder pregar o evangelho salvífico, o evangelho transformador. Marcos e Lucas, tá, não vão estar inseridos dentro desta primeira leva ou nesse primeiro chamado da geração dos apóstolos. Mas eles vão o quê? Eles vão conviver com os apóstolos originais que andaram com Cristo, que viram Cristo, que observaram, testemunharam o quê? Os milagres que Cristo operou. Tá? Marcos, ele vai andar com Pedro, vai ser discípulo de Pedro e, a priori, logo após, ele vai ser o quê? Ele também vai se tornar um apóstolo. Lucas, da mesma forma. Lucas, ele era considerado um gentil, tá? Era considerado gentil. Por que ele era considerado gentil? Porque Lucas, ele não era o quê? Ele não era um judeu. Ele não fazia parte do rol judaico, da linhagem israelita. Então, Lucas, ele era um grego. E, segundo a tradição judaica, todas as pessoas, povos, nações que não faziam parte, tá? Que não faziam parte do povo hebreu, do povo escolhido por Deus para poder levar a palavra, o povo chamado por Deus, todos esses povos que não pertenciam à descendência de Abraão, tá? Eram considerados gentios, tá bom? Então, Lucas, por não fazer parte da geração hebreia, ele é considerado gentio, tá? Por quê? Porque Lucas, ele era um grego, tá bom? Lucas, ele era um grego. Então, por isso que Lucas vai direcionar o seu evangelho, que tem o seu nome, para todos os gentios, ou seja, para toda aquela nação, aquele povo, as pessoas que não eram consideradas como judias ou hebreias. Então, como ele também não era, o que ele vai fazer? Ele vai escrever o seu evangelho, tá? Ele vai escrever o seu evangelho para todas as pessoas que eram consideradas gentílicas, tá? Todas as pessoas consideradas gentílicas. Então ele vai vir trazendo o evangelho de que forma? O evangelho, que podemos dizer, né, e afirmar, um evangelho universal, ou seja, um evangelho aonde o Deus, o Cristo ressurreto, não vai fazer o quê? Acepção de pessoas, não vai fazer diferença de pessoas. Pelo contrário, ele vai trazer um evangelho aonde este evangelho vai abraçar todos quantos aderirem à prática cristã da época. Então, Lucas, ele vem trazendo essa mensagem, uma mensagem de um evangelho universal, que não era só privilégio do povo judeu, que não era só uma questão de honra, né, para o povo judeu, mas essa graça, essa misericórdia, ela abrangeria todas as nações. Tá? Por isso que é chamado de gentios. É todo aquele que não faz parte do povo judeu. Outra coisa também, Lucas, tá? Lucas, ele vai ser chamado pelo apóstolo Paulo, por quê? Porque era um discípulo do apóstolo Paulo e posteriormente se tornou também um apóstolo. Colossenses, no capítulo 3, se não me falha a memória, tá? Vai falar que Lucas, chamado por Paulo, ele é o médico amado. Tá? O médico amado. Então, Lucas, por intermédio de Paulo, vai ser chamado o médico amado. Colossenses,
capítulo 4, versículo 14. Colossenses capítulo 4, versículo 14. O que vai dizer lá? Vamos lá. Vai dizer o seguinte: Paulo, pois, o chama de o médico amado. Saudai-vos, Lucas, o médico amado, e Demas. Ou seja, ao enviá-los em uma missão, tá? De viagem, uma missão, quando chega lá, ele vai enviar uma carta. E chega lá, vai, ó, quando esses homens chegam aí, saudai-vos, recebei de bom grado. Tá? Recebei de bom grado. Lucas, como médico, tá? A tradição vai dizer também que ele medicava algumas pessoas que estavam enfermas naquela época, tá? E as enfermidades que ele não conseguia, tá, curar, o próprio Cristo então curava. Tá? Mas as doenças, enfermidades que era para o homem curar, os médicos curarem, Lucas então entrava em cena, porque ele era médico. Agora, aquilo que ele não conseguia fazer, solucionar, aí entrava o quê? Entrava os milagres de Cristo, entrava a operação sobrenatural de Jesus Cristo. Tá? Então, ele vai fazer essa narrativa, tá, de tudo que aconteceu através do apóstolo Paulo e toda a pesquisa que foi feita naquela época. Tá? Por quê? Assim como Marcos fez pesquisas de campo também, porque ele não andou com o próprio Jesus Cristo, assim como Pedro, então ele vai pegar informações que Pedro vai dar, tá? E as outras informações e vai jogar no seu evangelho, no evangelho de Marcos. Lucas vai fazer a mesma coisa. Vai pegar todas as informações dos discípulos da primeira geração que ainda estava vivo, tá? E vai então lançar isso aí. E vai pegar também algumas informações que o apóstolo Paulo, tá, vai passar para ele. E ele então vai escrever tudo aquilo que o apóstolo Paulo passou para ele, porque ele era discípulo do apóstolo Paulo. Paulo também, lembrando, tá? Rapidamente aqui, lembrando que o apóstolo Paulo, ele também não foi o quê? Não foi um discípulo ou não foi um apóstolo direto do mestre. Tá? Ou seja, o apóstolo Paulo, ele não conheceu a Cristo pessoalmente, ou seja, em vida, mas conheceu Cristo através de uma revelação sobrenatural. Quando o apóstolo Paulo ele vai perseguir os discípulos, tá? Ou os apóstolos, ele então vai fazer o quê? Indo caminho de Damasco, eles vão então, ele vai então se deparar com o próprio Cristo falando com ele diretamente. Algumas tradições vão dizer que Lucas, tá? Que Lucas estava também no caminho de Emaús, tá? E foi também um dos discípulos, um dos 70 discípulos enviado por Cristo. Mas na verdade isso ainda não é comprovado de fato, tá? Não é comprovado de fato, mas Lucas já professava a fé evangélica. Se na época de Jesus ou não, ainda não está comprovado. Ainda existe uma controvérsia a respeito disso aí. Então a gente vai mostrar o que está de fato nas Escrituras. Tá bom? Então, além de Lucas ser o médico amado, Lucas também vai escrever, tá, o livro de Atos dos Apóstolos. Então, o livro de Atos dos Apóstolos é de composição do evangelista Lucas, ou apóstolo Lucas, tá? Que vai aí dar a sua contribuição de tudo aquilo que, a partir de então aí, ele vivenciou os acontecimentos. Tá bom? Então nós temos aqui o evangelho de Lucas, que não era um judeu, tá? Era um grego, e por ser grego, ele vai
ter o apelido de gentio, tá? Vai ter o apelido de gentio. E Lucas vai escrever para os gentios. Volto a dizer novamente, pessoal. Mateus vai escrever para os judeus que estavam se convertendo ao evangelho, ao cristianismo. Assim como ele também era judeu da época, era cobrador de imposto, Cristo passa, vê, o chama e ele se levanta imediatamente e passa a seguir a Cristo. Tá? Outrora o seu nome era Levi, agora o Cristo vai mudar o seu nome para Mateus. Tá? Ou seja, vai mudar o caráter, vai fazer com que tudo aquilo que ele fazia e vivia na época seja transformado. Então, ou seja, o que acontece? Quando Cristo chama alguém, tá? A primeira coisa, dependendo da vida que esse homem tomava, ele vai mudar o seu caráter, vai mudar o seu nome, vai mudar a atitude dessa pessoa viver. Tá? Então nós temos aí Mateus, que vai escrever para os judeus, Marcos, que vai escrever para os romanos que estavam sendo convertidos, tá? E ele então aí vai ser obrigado a explicar algumas leis, algumas questões judaicas, tá? E Lucas vai escrever para os gentios. Lucas ele não vai se ater à doutrina judaica, ao costume judaico, mas ele simplesmente vai se ater a um evangelho salvífico, a um evangelho que vai abranger todas as pessoas, independente de raça, cor, língua, situação financeira, se é pobre, se é rico, não independente de qualquer coisa. Esse evangelho, se a pessoa abrir o seu coração, vai alcançá-lo e vai mudar a vida dessa pessoa. Então, Lucas vai trazer o evangelho de quê? O evangelho universal para todos os gentios, tá? Tanto da época passada quanto da época presente. Tá? Então, essa aqui é a vida resumida do apóstolo Lucas. Médico amado, escreveu o livro de Lucas e também escreveu o livro de Atos dos Apóstolos. Tá? Lucas também, o seu livro é considerado como o livro das mulheres. Por que o livro das mulheres? É porque simplesmente quando a gente vai olhar, Lucas ele vai traçar o quê? Ele vai traçar um plano e vai mostrar a atitude, tá? E como as mulheres se movimentavam e como elas eram atuantes naquela época. Tá? E como o Espírito Santo também falava para essas mulheres. Tá? Então, a atuação do Espírito Santo dentro do livro de Atos dos Apóstolos, essa presença, essa essência, ela vai ser real. Tá? E vai usar quem? Vai usar praticamente aí 90%, pode dizer assim, das mulheres daquela época. Tá? Aí se nós formos olhar aí na página 64, nós vamos ver essa atuação do Espírito Santo, tá? Usando essas mulheres. Tá bom? Então vamos lá. Tá? Vai falar Ana a profetisa, Lucas capítulo 2, tá? Quando o Espírito Santo vai chegar e vai mostrar, vai usar essa mulher, tá? E ela então vai sentir a presença, o toque do Espírito Santo. A sogra de Pedro, que vai ser curada, tá? de febre, com a ação poderosa do milagre, agindo já na vida de Jesus, naquela época, quando o apóstolo Pedro, tá? Vai ser curada. Também a viúva de Naim, um milagre, né? Um milagre que aconteceu na vida dessa mulher, por intermédio do Espírito Santo. Tá? Aí
vai, página 65, vai dizer o seguinte: a mulher pecadora na casa de Simão que ungiu os pés de Jesus, tá? A ação também do Espírito Santo, comovendo aquela mulher. Aí temos aí Maria Madalena, curada de espírito maligno. A mulher do fruto de sangue foi curada também. Joana, mulher de Cusa, procurador-geral de Herodes, e Susana. Maria e Marta, irmã de Lázaro. A mulher dentre a multidão. A mulher encurvada. A mulher na parábola da moeda perdida. A viúva que pedia justiça. Tá? Então nós temos aí essas mulheres que foram usadas, que foram representadas no livro do Evangelho de Lucas, que aparentemente se sentiam abandonadas. Então Lucas vai enfatizar como essas mulheres trabalharam, como essas mulheres apareceram por conta das suas atitudes. Tá? Então a mulher ela é muito importante no Evangelho. E agora, por conta das suas atitudes, elas vão aparecer para também compor este Evangelho. Tá? Então nós temos aí e a ação do Espírito Santo, tá? No Evangelho de Lucas também ela é notória. Lá embaixo vai dizer o seguinte: em primeiro lugar, a ação do Espírito Santo é vista na vida de várias pessoas fiéis, relacionada ao nascimento de João Batista e de Jesus. Aí vai dizer o seguinte: e respondendo o anjo Gabriel, disse: descerá sobre ti o Espírito Santo, e a virtude do Altíssimo te encobrirá com a sua sombra. Por isso também o santo que é de ti há de nascer será chamado Filho de Deus. Lucas capítulo 1, versículo 35. Então, quando Gabriel chega até Maria e vai dizer: ó, você foi agraciada por Deus e agora você vai ter um filho. E esse filho será chamado Jesus, ou o Emanuel, né? Que quer dizer Deus conosco. Aí também, na vida de Isabel, prima de Maria, também a ação do Espírito Santo é destacada. E aconteceu que, ao ouvir Isabel a saudação de Maria, a criança saltou no ventre e Isabel foi cheia do Espírito Santo. Lucas capítulo 1, versículo 41. Então, a ação do Espírito Santo aqui, ela é notória e verdadeira. Aí temos outras mulheres também aí, né? Na casa de Zacarias, tá? Marido de Isabel, João Batista, ele vai nascer através de uma profecia também. Tá? Lucas 1,16, 1,67, tá? Até o 69, que vai dizer: e Zacarias, seu pai, foi cheio do Espírito Santo e profetizou dizendo: bendito o Senhor Deus de Israel, porque visitou e reinou o seu povo. E nos levantou uma salvação poderosa na casa de Davi, seu servo. Aí temos aí, mais uma vez, a atuação do Espírito Santo. Tá? A atuação do Espírito Santo. Então temos aqui, gente, a atuação do Espírito Santo, tá? Através do livro de Lucas. Tá? Lucas. Então, preste atenção nisso aí, gente, para poder ficar guardado no seu coração. Tá? Aí temos também aí João. Tá? João, que era um dos apóstolos. Esse João, ele viveu com Cristo. Ele foi chamado por Cristo. Tá? Então, se você pegar lá a relação dos 12, tá? Você vai ver que João está lá também o seu nome. Então, esse João é o que ele escreveu o Evangelho de João também. Tá? Aí nós temos aí o quê? O Evangelho de João. Então, como esse Evangelho ele vai mudar a vida das pessoas? Esse Evangelho, quando o apóstolo João ele vai escrever, ou o evangelista João ele vai escrever, ele vai tentar trazer Cristo de uma forma mais o quê? De uma forma mais teológica. Tá? Ele vai explicar a deidade e a divindade de Cristo. Tá? Então, ou seja, ele vai dizer que aquele homem que estava ali no meio deles, convivendo com eles, nada mais era que
o Filho de Deus, ou Deus encarnado. E ele então vai trazer para nós uma visão mais esclarecida da divindade de Cristo. Se nós formos ler o Evangelho de João, no capítulo 1 em diante, ali nós vamos ter uma narrativa, tá, teológica e sobrenatural daquilo de fato que era o Cristo ressurreto. Tá? Então ele vai dizer o seguinte: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Tá? Então ele vai dizer que no princípio de todas as coisas, tá, o Verbo era Deus e estava com Deus. Ou seja, aquilo que era apenas uma palavra, verbo, palavra, tá, se tornou o quê? Se tornou carne e habitou entre os homens. Então, por isso que João vai dizer que é para a gente o quê? Enfatizar, dar valor a este homem que se despiu de toda a sua glória, de toda a sua magnitude e poder, simplesmente para vir a esta terra, a este mundo, tá? Escolher homens para ajudá-lo a entregar uma mensagem poderosa, uma mensagem salvífica. Então, se a gente for pegar aqui, a gente vai entender como o apóstolo João ele vem traçando, tá, o comportamento, a vida de Jesus. Então, algumas particularidades nós vamos encontrar apenas no livro do evangelista, do Evangelho de João. Tá? Enquanto Marcos e Lucas, eles vão apresentar apenas uma festa de Páscoa, Lucas ele vai apresentar no mínimo 3. Tá? No mínimo 3. E também, tá? Ele vai trazer, tá? Ele vai trazer um Cristo que é dono de todas as coisas. O grande eu sou. Então, se nós olharmos as narrativas do Evangelho de João, nós vamos sempre observar as expressões eu sou. E ele vai destacar isso aí. Tá? Ele vai destacar isso aí. Então, ele vai trazer o quê? Ele vai trazer e entender que esse Cristo, que este homem que nasceu, é o próprio Filho de Deus. Tá? E ele sempre vai colocar a conotação eu sou. Eu sou. Aí, se nós formos olhar no Evangelho, capítulo 5, 6, capítulo 10, 13, em diante, nós vamos sempre o Senhor olhar, usando a expressão, na verdade, eu sou o pão da vida, tá? Eu sou o bom pastor, eu sou a porta das ovelhas. Tá? Então, o evangelista João, ele vai trazer esse Cristo divindado, tá? Vai trazer esse Cristo que de fato foi e é o Filho de Deus. Então ele queria que as pessoas entendessem isso aí, observassem isso aí. Tá? Então, ele também vai trazer o quê? Ele vai trazer para os seus leitores sempre de uma forma o quê? Tá? É considerado, isso aqui, gente, ele vai se autodizer o quê? Tá? Auto se declarar. O discípulo a quem Jesus amava. Ou seja, era o discípulo que estava no círculo ou no rol dos mais chegados, não desprezando os outros, mas sempre tem aqueles que é mais chegado, tá? Não fazendo distinção, Cristo nunca fez distinção de ninguém, mas sempre tinha aqueles que eram mais ousados. E quanto mais você é mais ousado na presença de Deus, mais intimidade você tem com Ele. Não adianta. É assim que funciona. Tá? Então, quanto mais você se aproxima dele, mais ele vai fazer o quê? Mais ele vai te abraçar, mais ele vai te colocar no ombro, vai te carregar no colo. É assim que funciona. Tá bom? É assim que funciona. Então, se você for aquela pessoa apenas que está ali presente, ouvindo, observando, sendo enviado e coisa e tal, tá ali, beleza, maravilha, glória a Deus. Agora,
quando você é ousado na presença de Deus, tá? Quanto mais você tem uma intimidade com Deus, mais o Senhor ele vai te abraçar, mais o Senhor ele vai te envolver com a sua graça, com a sua misericórdia. João, por ele ser íntimo a Deus, por estar nessa posição de privilegiado, claro que ele não vai querer ser um egoísta. Não estamos falando aqui sobre isso aí não, gente. Estamos falando aqui de você querer estar perto de Cristo, querer ter uma intimidade maior com Cristo. Então ele vai usar esse termo aqui, ó, o discípulo a quem Jesus amava. Isso aqui, gente, era para que as suas palavras ou seu evangelho fosse também o quê? Fosse aceito e tivesse um peso, tá? Tivesse um peso quando as pessoas passassem a ler este evangelho. Então, rapaz, esse evangelho aí foi escrito pelo discípulo, ou pelo apóstolo, ou pelo evangelista, a quem sempre inclinava a sua cabeça no ombro de Cristo, no peito de Cristo. Então esse camarada aqui, ele tinha uma intimidade com Cristo. Ele tinha a base para poder escrever isso aqui. Tá? Então, o apóstolo João, ele vai justamente trazer essa questão. Tá? E ele vai escrever isso aí. Tá? O discípulo a quem Jesus amava. Se nós formos usar isso aí, João capítulo 13, versículo 23. Tá? João capítulo 13, versículo 23. O que é que vai estar escrito lá? Apenas uma parte B. Vai falar o seguinte. Aquele a quem Jesus amava. Tá? Aquele a quem Jesus amava. Então, aí, na página 69, para a gente ter só uma noção aqui, vai dizer o seguinte. O Evangelho, João, como filho de Deus. O Evangelho do Filho de Deus. Então, João vai trazer o Evangelho e dizer que este homem, este Cristo, tá? Que está operando milagre, que operou tantas as coisas, ele é o Filho de Deus. Aí vai dizer, mesmo escrito de forma bem mais simples e compreensível que os evangelhos sinópticos, João, o último dos 4 evangelhos, apresenta uma profundidade teológica que transcende a dos nossos evangelhos sinópticos. João se apresenta como aquele a quem Jesus amava. João, Evangelho, João capítulo 3, versículo 23. O que há muito pode soar como egoísmo ou petulância. Entretanto, segundo alguns intérpretes da Bíblia, seu desejo era de destacar que o conteúdo do seu evangelho merece crédito pelo fato de haver o quê? Sido escrito por alguém a quem Jesus confiava, a quem Jesus amava, a quem estava perto de Cristo. Então, gente, isso aqui é importantíssimo. Quanto mais você estiver perto de Cristo, mais confiável será as tuas palavras. Quanto mais você estiver próximo de Cristo, mais crédito terá a tua palavra. Por isso que João entendeu, eu quero estar perto do mestre, eu quero estar colado com o mestre. Para quê? Para quando eu escrever, se ele pensou isso, eu estou conjecturando, para quando eu escrever alguma coisa concernente a ele, as minhas palavras possam ter o quê? Peso. As pessoas possam acreditar. Pode ter o quê? Uma confiabilidade em minhas palavras. O apóstolo João, então, ele vai se expressar dessa forma diante dos seus leitores, na verdade. Trazendo o quê? Trazendo aí uma mensagem de um Deus poderoso, de um Deus divino, de um Deus que se despiu de toda a sua glória para poder vir a este mundo. E ele vai se ater também a alguns milagres, 7 milagres aproximadamente, que ele vai se ater para poder falar a respeito dos milagres de Cristo. Tá? A água, né, que foi transformada em vinho no casamento, tá? A cura do coxo na entrada da porta formosa, tá? E assim
sucessivamente, que vai trazer aí alguns quesitos, tá? Aí, gente, nós temos aí o quê? Na página 73, nós vamos ver lá como ele vai se relatar, tá, a respeito do Cristo. O Cristo falava alguma coisa e compreendia, ele entendia. Por isso que ele vai trazer esse Cristo, dizendo que esse Cristo, ele é o quê? Ele é o Filho de Deus verdadeiro. Precisavam acreditar nele, que ele era o Filho de Deus. Então, Jesus Cristo vai pronunciar algumas coisas que o apóstolo João ele vai deixar registrado, para confirmar, tá, tudo aquilo que foi dito. Então, o que vai dizer? Página 73 vai dizer o seguinte: o eu sou é apresentado no 4º evangelho, que é o evangelho de João, tá? O grande eu sou. Vai dizer o seguinte: no evangelho de João, Jesus também afirma a sua divindade como várias declarações de eu sou. Duas das declarações em que Jesus diz eu sou se referem Jesus como bom pastor e a porta das ovelhas. Elas são referências claras a Jesus como Deus do Antigo Testamento, o pastor de Israel. Salmo 23, Salmo 80, Jeremias 31:10, Ezequiel 34:23, e com a única porta ao aprisco das ovelhas. O único caminho para quê? O caminho para a salvação. Aí, em sua declaração junto ao túmulo de Lázaro, ele vai falar assim: eu sou a ressurreição e a vida. João 11:25. Jesus estava afirmando ser a causa da ressurreição e o possuidor do poder sobre a vida e a morte. Nenhum outro senão o próprio Deus poderia alegar tal coisa. Ou seja, naquele momento Jesus estava falando assim: eu tenho poder sobre a vida e a morte. Eu posso dar vida, eu posso tirar. Eu posso tornar a dar a vida também. Tá? Então ele vai falar que eu sou a ressurreição e a vida. O poder está sobre mim. Eu sou. Quando o próprio Deus vai chamar Moisés, tá, para poder libertar o povo judeu que estava dentro do Egito, Moisés vai indagar: Senhor, o que eu vou fazer? Como eu vou me apresentar e como é que eu vou falar para Faraó? Deus então vai falar assim: ó, diz que o grande eu sou te enviou. Diz que o grande eu sou te comissionou. Tá? E aqui, gente, o que vai acontecer aqui? O apóstolo João está usando as mesmas palavras que Deus usou para com Moisés. E Cristo também vai usar aqui, o apóstolo João, ele vai fazer o quê? Ele vai dizer: gente, esse aqui é o próprio Deus. Esse aqui é o Cristo divino, o Filho de Deus. Tá? Porque você usou as mesmas palavras. O grande eu sou. Então, eu sou o pão da vida. Eu sou a ressurreição e a vida. Tá? E ele vai trazer aqui uma série de declarações que ele vai fazer. Tá? Aí vai começar lá embaixo, página 73, lá embaixo vai dizer: eu sou o pão da vida, eu sou a luz do mundo, eu sou a porta das ovelhas, eu sou o bom pastor, eu sou a ressurreição e a vida, eu sou o caminho, a verdade e a vida, tá? Eu sou a videira verdadeira. Aí vai pegar aqui: e o meu pai é o lavrador. Toda vara que em mim não dá fruto, ela é cortada. Mas toda vara que produz fruto, ela é limpa, ela é aparada. Para quê? Para que dê mais fruto. Então, João vai trazer um Deus que se preocupa, um Deus que está pronto para quê? Um Deus que está pronto para salvar, para libertar e para transformar a vida, seja lá de quem for. Tá? Então, esse homem chamado de discípulo amado, tá? Ele entendia do que estava falando, porque ele viveu com Cristo, ele estava próximo de Cristo. E outra questão:
tá? Aqui alguns estudiosos vão dizer, tá? Que este João, tá? Foi o único que morreu de morte natural. Foi o único que morreu de morte natural. O único discípulo, o único apóstolo que morreu de morte natural. Por quê? Porque tinha intimidade com Cristo. Então Cristo achou por bem, não, tu vai escrever os meus evangelhos, vai escrever outras cartas, tá? Outras epístolas, mas eu quero que você morra de morte natural. Olha aí o privilégio. Olha aí o privilégio. Então, quanto mais intimidade você tiver com Cristo, quanto mais intimidade nós tivermos com Cristo, tá? Podemos ter a chance de morrer de morte natural, ou seja, na velhice. O apóstolo João morreu na sua velhice, tá? Porque ele tinha uma intimidade plena e perfeita com Deus. Amém? Que Deus possa te abençoar, que ele possa resplandecer o seu rosto sobre ti, que possa ter misericórdia de ti e lhe conceder a paz. Muito obrigado, que Deus te abençoe, graça e paz.